Foi. Fala galera, professor Diego de Matemática, ESAG Rio aqui, gente, para mais um Enem para Todos. Gente, antes de mais nada, não deixa de seguir ESAG Medicina lá no Instagram. Aqui está o meu Instagram de trabalho, prof.diego.teixeira, e meu Instagram pessoal, onde eu dou dicas de matemática e outras diversões, galera. Então, aulinha sobre trigonometria, gente. Não tem como você falar de trigonometria sem estudar esse amiguinho aqui, o nosso famoso triângulo retângulo. E falou em triângulo retângulo, gente, tem que automaticamente pensar no teorema do Pitágoras, né? Teorema do tio Pete. A ao quadrado igual a b quadrado mais c ao quadrado. E antes que eu esqueça, porque eu já esqueci, material tá aqui, ó, na descrição do vídeo, hein, gente? Galera, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, Pitágoras. Outra coisa que nós precisamos saber sobre esse amiguinho aqui são aquelas propriedades trigonométricas, né? O seno, gente, é sempre cateto oposto do ângulo sobre a hipotenusa. O nosso cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Maneiro, professor. E a tangente? A tangente, ela é definida pela razão entre seno e cosseno. Ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Maneiro, tio? Então tá aí, galera. Parar aqui, bonitinho. Então, analisando o nosso triângulo retângulo, vamos analisar o ângulo θ. O seno desse ângulo θ, gente, seria B sobre A, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Ele tem uma relação direta com o cosseno desse amiguinho, gente. Olha, é o mesmo cara. Então, o cosseno do alfa é o mesmo seno do θ. E se você reparar pelo cosseno, também tem uma relação, né? O cosseno do θ, ó, tô até botando multicolor, hein, gente? Associativo. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, o Azinho. Que se você parar para pensar, é o seno daquele outro ângulo, seno do alfa, ó. Um seninho do alfa aí. E as tangentes, professor? Tangente do θ. Tangente do θ, cateto oposto sobre adjacente. Isso é um C, tá? Aqui, bonitinho. E a tangente do alfa é o contrário disso. É C sobre B, né? E aí você consegue perceber aqui que essas duas crianças são inversas. Né? E aí, gente, o que a gente está apresentando aqui é uma propriedade trigonométrica para ângulos complementares, gente. O que isso significa? Até botar aqui de amarelinho então, ó. Temos a seguinte propriedade. Se θ mais alfa é igual a 90 graus, que é o caso desses dois caras, já que a soma dos três tem que dar 180, né? Então, eu posso falar que o seno e o seu cosseno são trocados, cosseno de um é o seno do outro, né? E as suas tangentes são inversas. Então, vamos ver um exemplinho disso? Só para você ver como aquela tabela trigonométrica foi criada, né? Obviamente que ela veio lá do triângulo equilátero e da diagonal do quadrado. Mas vamos pensar em 60 graus e 30 graus. 60 graus e 30 graus. Soma dos dois, opa, 90 graus. São complementares. Vou até escrever, né? Sempre bom. Então, tá aqui, ó. Complementares. Filhos, vamos pensar aqui comigo. Qual é o seno de 60 graus? Ó, professor, seno de 60 graus,
raiz de 3 sobre 2. Ué, mas esse também é o cosseno do 30. E a mesma coisa até com as tangentes, né? A tangente de 60 graus, gente, que é só a raiz de 3, se você faz o inverso dela, vou botar aqui de laranjinho, você faz 1 sobre a raiz de 3, que é o inverso, racionalizando, isso daria raiz de 3 sobre 3, que é a tangente do 30 graus. Opa, professor, entendi o Paranauê então. Show de bola. Então, só botar aqui bonitinho. Show. E tem mais propriedades dessa para outros tipos de ângulos? Temos sim, olha. Temos essa daqui. Se dois ângulos somados dão 180 graus, o que nós chamamos de suplementares, aqui ó, tá escrito suplementares, hein, gente? O que nós podemos falar sobre esses caras? A gente pode falar o seguinte, gente. Esses dois amiguinhos, eles precisam ter o mesmo seno, porém os seus cossenos são simétricos, né? São opostos. Um é positivo e o outro precisa ser negativo, né? E, por consequência, e pela definição de tangente, sendo seno sobre cosseno, a gente vai ter também que as tangentes desses dois caras são opostas, né? Uma é negativa e outra positiva. Mas, professor, por que isso? Ué, gente, vamos pensar aqui no nosso círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico está aqui, bonitinho. Fazemos um eixo vertical. Vamos fazer nosso eixo horizontal. Só lembrando, o eixo vertical está relacionado com o seno, eixo horizontal com o cosseno, né? Galera, vamos pegar aqui já um ângulo obtuso. Olha. Vamos pensar aqui nesse ângulo, esse ângulo verde todo. Se eu quero calcular o seu seno, o seno dele tem que espelhar aqui para o eixo Y. Então o seno desse cara é essa altura aqui. O seno sempre vai indicar a altura em que um determinado ângulo vai obter no círculo trigonométrico. Só lembrando que o nosso círculo trigonométrico ele tem raio unitário, tá, gente? Então aqui ó, é o ponto 1, aqui em cima é o 1, aqui é menos 1 e menos 1, até o que mostra que o maior cosseno possível é 1, o menor cosseno possível é menos 1, maior seno 1 e o menor é menos 1. Beleza, professor? Essa criancinha aqui é o nosso seno. Vou até puxar uma setinha para cá, hein, gente? Ó. Agora, se eu espelho o projeto a borda do nosso ângulo aqui, eu tenho esse pedacinho que passou para o lado negativo do cosseno. Esse cara é o cosseno do ângulo, só que nesse caso ele é negativo. Ah, mas por que você sabe que ele tem uma relação com o seu suplemento, né? Olha o suplemento do amiguinho aqui atrás. Esse suplemento, rosinha, é um ângulo agudo. Gente, se ele é um ângulo agudo, na verdade, ele estaria aqui assim, olha. Seria esse ângulo para o outro lado aqui. E se você perceber, olha, a projeção do seno está na mesma altura, o que comprova que eles têm o mesmo seno. Porém, a projeção do cosseno, elas são para lados opostos. Ó, a projeção do agudo está aqui para a direita. A projeção do obtuso está para a esquerda, está para o lado negativo, que comprova que um é o negativo do outro. Vou dar aqui como exemplo os 60 graus e os 120 graus, gente. Pô, 60 mais 120 são 180.
Então, com certeza, sobre esses dois caras eu posso falar o seguinte, ó. O seno do 60 é idêntico ao seno do 120 graus, certo? O que vai nos dar raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno do nosso amigo, o cosseno do nosso 60 graus, que é meio, vai implicar em um cosseno de 120 graus igual a menos meio, gente. Olha que bonito, beautiful, show de bola, professor. Então, propriedades sobre complementares. Complementar, soma dando 90, seno de um é o cosseno do outro, ou tangentes inversas. São suplementares, soma deu 180, então a gente está falando que são os mesmos senos e cossenos com sinais opostos, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Então vou apagar aqui o iniciozinho, só lembrando, não deixa de seguir o ESAG lá no Instagram, e vai me seguir, adoro. Tira print dessa aula, posta no Instagram e me marca o ESAG, gente, pode marcar. Então, vou apagar, hein? Aí, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Agora vamos analisar esse triângulo retângulo aqui e vamos pensar um negócio. A gente sabe o seguinte, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vou escolher um ângulo qualquer aqui. Vou falar do θ, né? O seno do θ é B sobre A. Se eu pego esse Azinho e jogo para cá, olha o que a gente vai ter. O lado B é A vezes o seno daquele θ. O mesmo eu posso fazer com o cosseno. Pego A, jogo para o outro lado. Ou seja, o lado C é Azinho vezes o cosseno de θ. Gente, percebam que eu posso pegar isso e associar com a equação do Teorema de Pitágoras, né? Isso que é a brincadeira da geometria, a associação. Deixa eu catar todos os giz aqui, gente, só para eu não ficar sem giz. Filhos, associando aquilo, olha o que nós temos. A ao quadrado é igual a vezes o seno, que é o lado B, só que tudo ao quadrado, mais A vezes cosseno, só que ao quadrado também. Eu vou utilizar uma propriedade algébrica aqui de potenciação que fala o seguinte: se eu tenho a multiplicação de dois números com um expoente, isso é a mesma coisa que x elevado a n vezes y elevado a n. Ou seja, eu posso colocar o expoente em cada número e depois multiplicá-los. Então, o que a gente vai fazer é isso aqui. Tem quadrado, vai vir para o a e vai vir para o seno. Então, a gente vai ficar com a quadrado é igual a quadrado vezes o seno ao quadrado, que a gente coloca um quadrado aqui no n, tá? É uma anotação, tem que ser assim. Depois o ângulo, aqui é a mesma coisa, a quadrado vezes o cosseno ao quadrado, né? O quadrado vai no Szinho. Opa, professor, aqui tem a quadrado, aqui tem a quadrado e aqui também. Então eu posso mandar eles embora. Só entenda que a gente está mandando eles embora é por uma divisão, tá, galera? Então o que a gente fez aqui foi dividir todo mundo por a ao quadrado. Ué, divisão. A ao quadrado dividido por ele mesmo é 1. Aqui nesse caso vai ficar só o seno ao quadrado e dali só o cosseno ao quadrado. Então a gente tem que 1 é igual ao seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de outro ângulo, né? Então essa daqui é a chamada relação fundamental, gente. Que bonita, né? Eu acho o nome dela é um nome bem sugestivo. Relação fundamental.
Ô Lu, se você não vai para uma prova sabendo isso aqui, a tua vida vai se complicar um bocadinho, né? Vai só um bocadinho se complicar. Então, próxima coisinha. Vamos para nossas leis, né? Aí um dia a trigonometria resolveu sair do triângulo retângulo. Então vamos ver o que acontece quando a gente tira a nossa trigonometria desse cara. Vou apagar aqui para a gente ganhar um espacinho. Então imagina o seguinte. Imagina que você tem um triângulo qualquer. Aí você tem aqui Azinho, Bzinho, Czinho e o ângulo θ. E aí você se depara com o seguinte exercício. Determine uma relação entre Azinho, Bzinho, Czinho e o ângulo θ. Aí fala, medebseses, né? O que eu posso fazer aqui? Gente, exercício de triângulo, se está muito difícil alguma coisa, tenta procurar os triângulos que você está acostumado a trabalhar desde criancinha. Se você para pensar, você foi apresentado ao triângulo retângulo no 8º, 9º ano. Né? Aí você aprendeu Pitágorazinho, senozinho, uma semelhança, uma congruência. Deu ruim? Tenta voltar para esse cara. Você estuda esse cara desde o 8º ano, ele deve ser a melhor ferramenta. Então vamos colocar um triângulo retângulo ali dentro. Aguinha. Filhos, melhor maneira de colocar um triângulo retângulo ali dentro é com a altura desse triângulo. Só que quando eu coloco a altura desse triângulo aí, olha o que acontece. Eu tenho aqui desse lado um novo segmento de medida mzinho, que vai apagar aqui o C, né? Esperamos. Só que aqui desse lado, eu vou ter um segmento de medida C menos o M, né? Porque tudo era C. E eu tirei um pedaço de medida M, ficou C menos o M. Então aqui desse ladinho, olha, nós temos um triângulo retângulo. Vou analisar ele. Então, triângulo retângulo rosa. Até botar aqui embaixo, ó. O rosinha. Hipotenusa virou Bzinho, cateto, outro cateto. Então a gente já sabe que B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M quadrado. E também sabemos que o cosseno desse ângulo é M sobre B. Ah, mas como é que eu ia pensar nesse cosseno aí? Ué, gente, entrou uma letra desconhecida. Você já tinha um problema, que era o A, o B e o C. Você teve que colocar o M e o H. Então você precisa encontrar o máximo de relações entre o M e o H com as outras letras do exercício, né? Então vou escrever tudo que eu posso enxergar. É claro que daqui, ó, você já pode meio que dar uma organizada e escrever o seguinte, que nem a gente fez aqui, ó. M é B cosseno. Então vamos guardar isso, né? Vou até dar nome para essas coisas, olha. Vou chamar essa aqui de equação número 1. Essa daqui de equação number 2. Show, professor? E o que mais? Ué, tem outro triângulo retângulo do outro lado, ó. Olha o criancete aí. Daqui desse outro triângulo, nós temos que A quadrado é igual a H quadrado mais C menos M ao quadrado, né? Vou chamar essa daqui de equação número 3, só para ficar organizado. Então o que a gente tem que fazer? Relacionar 1, 2 e 3, né? A gente não vai. É claro assim, faça devagar. Você não vai pegar esse M e já substituir aqui para depois substituir aqui.
Vai dar certo? Vai, mas pô, vai ficar confuso pra caramba. Vamos ajeitar da mesma forma e depois substituir o M. Se a gente parar para pensar um bocadinho, aqui tem um H e aqui tem H também. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar H quadrado nas equações 1 e 3. Tem um Ezinho aqui no meio. Show! Então, isolando H ao quadrado nessa equação, vou pegar todo esse termo, C menos M elevado ao quadrado, e passar para o outro lado subtraindo. Que nós vamos ter A ao quadrado menos C menos M ao quadrado. Igual, isolo o H quadrado aqui. Vai ficar B quadrado menos esse M quadrado. Como são os mesmos H's, eu posso igualar essas duas coisas, né? Isso aqui é o H da equação 3, isso aqui é o H da equação número 1. Agora eu vou passar tudo para um lado só. Azinho quadrado é B quadrado menos M quadrado mais C menos o M elevado ao quadrado, né? Agora sim, eu vou fazer aquele produto notável e ver o que está acontecendo ali dentro. Lembrando que eu preciso que esse M suma da brincadeira, né? Então isso aqui é B quadrado menos M ao quadrado mais quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro com o segundo, mais quadrado do segundo. É um momento que você sorri para a sua conta. Olha que bonito. Menos M quadrado. E o outro bonitão lá no final, mais M quadrado. Vamos mandar o cilindro, né? Acabou. Detona. Então ficamos com A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2CM. Ah, professor, mas esse M aí, ó, eu também sabia ele. Está aqui na equação número 2. Então, o que eu vou fazer aqui é substituir esse cara pela equação número 2. Então, a gente vai ficar com A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC, só para satisfazer meu toque. Lembrando, B veio daqui, tá? Vezes o cosseno, gente. Então, olha que fórmula bonitinha, pequenininha. Relação entre um ângulo, o lado oposto a esse ângulo, né? Percebam que o ângulo está aqui, é o θ. E a relação começa com o lado oposto a ele. E os outros dois lados do triângulo, que era o B e o C, que eu apaguei aqui. Ó. Beleza? Essa fórmula bonita, é uma lindeza isso aqui, é a famosa lei dos cossenos, né? Então, vou botar aqui, lei dos cossenos. Vamos ver um exemplo? Fazer um exemplo numérico, um exercise aí da nossa lista de exercício. Lembrando que o material está na descrição do vídeo, tá, gente? Link para o material. Vou apagar aqui. Mas depois tem aquele cálculo. Então eu vou fazer, gente, o exercício número 7 da parte de tarefas. Então, exercício 7 da parte das tarefas. Vou botar abreviadinho assim. Olha, o exercício número 7, ele conta uma história. Se você está acompanhando aí com a tua lista, vai lá e acessa ela e acompanha comigo. Gente, ele fala aí de um lado, ele precisa medir a distância entre os pontos A e B do lado, mas ele dá algumas coisas pra gente, né? Ele dá aqui o ponto A, um ponto T, diz que a distância entre A e T é 32, né? Depois, daqui do ponto T, ele põe aqui um B, diz que a distância é 13 e diz que esse ângulo
vale 120 graus. Olha que bonito, hein? Filhos, ele quer a distância entre A e B. Ó, vou fazer aqui uma retinha para satisfazer o toque do professor. Vou chamar de X. Opa, eu tenho um ângulo e o lado oposto ao ângulo. Tio, ângulo e o lado oposto só tem um único ângulo, né? Que vai rolar aqui é a lei dos cossenos. Então, x ao quadrado é 32 ao quadrado mais 13 ao quadrado menos 2 vezes 32 vezes 13 vezes o cosseno de 120 graus. E tio, cosseno de 120 não está na tabela trigonométrica. Tá sim, pô, na tua tabela evoluída que a gente acabou de ver hoje, né? Pela nossa tabela evoluída, o cosseno dos 120 graus, ele é o negativo do cosseno dos 60 graus, ou seja, cosseno de 120 graus menos 1 sobre 2. Esse 2 já está te falando o seguinte, tá vendo esse 2? Deixa quietinho. Galera, para economizar tempo, é bom você lembrar o seguinte, ó. Esse 32 ao quadrado, ele é 2 à quinta ao quadrado. São 2 ali. Vai ter bem, satisfazer meu toque. 2 à quinta ao quadrado, quando eu tenho um expoente, outro expoente, a gente multiplica os expoentes. Propriedade algébrica de potenciação, né? Então isso aqui é 2 à décima. E 2 à décima, assim, se você tem feito muito exercício de vestibular, sabe que o 2 à décima é um número importante de se gravar. Nosso 2 à décima é 1024, né? Então a nossa continha ficou o seguinte: x ao quadrado 1024 mais 169, que é o 13, menos 2 vezes 32 vezes 13, que é 416, eu gravei, isso é óbvio, menos 1 sobre 2, que é o nosso cosseno. Agora a gente vai cancelar algumas coisas, como 2 aqui da multiplicação e o meiozinho aqui da divisão, né? Outra coisa que eu tenho que ter cuidado aqui é esse cara, olha. Aqui eu tenho um sinal de negativo. Aqui tem outro sinal de negativo, gente. Negativo e negativo numa multiplicação vai dar positivo, né? Então tem que tomar cuidado ali que esse sinal vai trocar. Então ficamos com x ao quadrado é 1024 mais 169 mais 416. O que nos leva que x ao quadrado é 1609. É um momento que você fica meio triste, né? Você fala assim, porra, 1609, que palhaçada é essa, pô? Cadê os valores bonitos para saírem? Então o que a gente vai fazer aqui, galera, é uma aproximação, né? O que a gente sabe? 40 ao quadrado é 1600. Ou seja, se eu tirar a raiz daquele cara, né, eu posso falar que o nosso x é aproximadamente 40, porque está muito pouco acima do 600. Esse número são só 9 unidades, tá? O próximo quadrado, com certeza, está muito além desse, que seria o 41 ao quadrado. Show, gente! Entenderam? Nossa lei dos cossenos? Bonitinha, né? Olha que coisa linda! Então, vamos à próxima. Vou apagar aqui. Nossa relação fundamental. Ah, ficou até bonito, parece até que eu consegui dar aula. Apagando, hein? Gente, vou botar outro exercício. Cadê meu círculo? Aqui. Olha esse exercício, né? Sempre um exercício mais literal, mais direto, e depois um probleminha. Imagina você tem um círculo
E dentro desse círculo, você tem um triângulo. E aí o rapaz fala assim, ó, determine a relação entre o ângulo alfa, o lado Azinho, que eu vou botar uma seta para cá para falar que ele é Azinho, e o raio da circunferência circunscrita, que eu vou chamar de raio igual a R, né? Raio R. Vou escrever esse enunciado, que nem eu botei aqui, tá? Então a gente vai pedir o seguinte, ó. Determine a relação, está escrito relação aqui, cedilha, entre Azinho, alfazinho e 2Rzinho, né? Lembrando que o 2R é o diâmetro do nosso círculo. Então, dá um grifezinho. Show! Antes da gente começar a fazer isso, eu preciso relembrar algumas propriedades de círculos e ângulos nos círculos. Gente, você tem um círculo aqui bonito. Bota aqui o raio L, né? Esquecemos que nem preciso falar, mas a área desse cara πr quadrado, né? E o comprimento dele, nosso comprimento da circunferência, 2πr, né? Só lembrando, gente, círculo tem área, porque círculo é a parte interna, circunferência tem o comprimento, circunferência é a linha. Só que a gente abre aqui uma fatia de pizza, mais conhecida como setor circular, né? E colocamos aqui um ângulo θ, que é o chamado ângulo central. E colocamos por trás do θ, vou apagar aqui esse raiozinho que não é mais necessário, vou colocar um outro ângulo, que eu vou chamar aqui atrás, até botar também de verdinho, para ficar multicolor, ficar bonitinho. Vou chamar aqui de ângulo alfa. O ângulo alfa é chamado ângulo inscrito à circunferência. Gente, a relação direta entre esses dois caras é a seguinte. O alfa é a metade do seu ângulo central, tá? Só percebam que os dois definem o mesmo arco, tá? O arco que vai caracterizar um determinado ângulo, né? Que vai falar assim, cara, qual é a relação desse cara com outro ângulo? Por exemplo, ó, colocando um outro círculo aqui. Bonitinho. Mais um círculo. E a gente coloca um ângulo inscrito, ó. Vou chamar ele de alfa porque eu estou sem imaginação. Está escrito alfa aqui, tá? Vou colocar um ângulo, outro ângulo inscrito. Vou botar bem aqui, ó, bem horroroso mesmo, ó, tá aqui para baixo. E aí, vou botar ele aqui. Vou chamar esse outro ângulo de beta. Tá aqui embaixo, hein? Gente, alfa é ângulo inscrito. Começa aqui na circunferência. O beta também. Então, os dois têm a mesma classificação. E os dois definem o mesmo arco, que é esse arco laranja aqui. Ué, eles têm a mesma classificação e definem o mesmo arco, então esses dois carinhas são idênticos, o alfa e o beta, né? Então, de novo, o inscrito é metade do seu central e dois ângulos inscritos que definem o mesmo arco possuem mesma medida, ou seja, são congruentes. E dá para ampliar, né? Tem mais coisas. A gente tem que botar esse 2R ali nessas relações. Apagando aqui. Pega lá. Galera, outra propriedade. Vou até pôr uma caveirinha, porque essa propriedade é importante para caramba, para não chegar.
Caveira é importante, hein? Caveira é o suicídio, hein? Pode salvar a tua vida a caveira. Ou te puxar pro inferno. Espero que salve a vida de vocês. Crianças, se você tem um círculo, olha, quase quebrei meu círculo, você determina o diâmetro desse círculo. Lembrando que o diâmetro é o maior segmento, a maior corda de um círculo é o seu diâmetro, corda que passa pelo centro, vale 2R. Esse ângulo aqui, central, ele é de 180 graus. Né? Que é uma linha reta, perfeita, é um ângulo raso, né? E aí se eu coloco aqui um triângulo qualquer, obviamente que um lado do triângulo é aquele diâmetro, eu vou ter que esse ângulo aqui de cima, ele tem que ser metade dos 180 graus, devido a essa propriedade aqui do ângulo inscrito e o ângulo central. Ou seja, aquele ângulo vale 90 graus. Logo, esse triângulo de lados azul, azul e 2R é um triângulo retângulo, gente. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, 90. E não interessa como você faça o triângulo aí dentro. Se um lado desse triângulo é o diâmetro do círculo, então isso aqui em cima vale 90 graus e esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, vamos escrever isso. Se o lado de um triângulo, esse triângulo está dentro da circunferência, né? Então ele é um triângulo inscrito. Se o lado do triângulo inscrito é o diâmetro, então esse triângulo é retângulo. Show, professor. Bonites. Isso pode salvar a tua vida no vestibular, hein, gente? Pelo amor de Deus. Você vai fazer um FUVESTzinho, vai fazer um ENEMzinho, vem aqui no Rio, fazer uma UERJzinha. Vem visitar os tios aqui no Rio. Então tá aí. É um triângulo retângulo. Agora vamos utilizar essas propriedades para resolver o problema lá do tiozinho, né? Relacionar o ângulo alfa, o Azinho, com o 2R. Com certeza eu vou ter que usar isso, né? Onde tem o 2R. Então vou apagar aqui a nossa famosa lei dos cossenos. Tem nada mais lindo do que lei dos cossenos, gente. Chega no pé do ouvido do teu crush, manda a lei dos cossenos para ver, conquista na hora, velho. A melhor cantada do mundo, chegar no pezinho e fazer, ó, A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado menos 2 vezes C cosseno θ. A pessoa apaixona na hora. É tipo falar a relação de Euler. Falar a relação de Euler é elevado a π vezes I é igual a menos 1. Porra, na hora, caso. Tô apagando aqui. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vai tentar botar isso aqui dentro, né? Esse aqui foi só para justificar aquele lá de cima. Gente, então eu vou usar o próprio desenho aqui, ó. Se eu ligo daqui para cá, tomando esse ponto como centro, né? Que o centro em exercício de vestibular, assim, e o centro tá aqui, tu marca, é o centro, não interessa, né? Então, aqui vale R. Se eu prolongo, aqui vale R também. Pô, professor, então se você fechar aqui, você tem esse triângulo aqui bonito, que ele é um triângulo retângulo aqui, ó, oposto ao diâmetro. E professor, olha que legal, que dá para perceber aí, ó. Se eu prolongo o lado do ângulo alfa, né, vou prolongar aqui os dois lados do ângulo alfa, lá de cima, a gente percebe que ele define esse arco aqui embaixo. Mas se você parar para pensar aqui contigo, olha, esse cara, eu quase consegui rabiscar, prolongando com esse cara, são os lados desse ângulo aqui em cima, que define o mesmo arco. Ué, dois ângulos definindo o mesmo arco, eles são iguais. Então esse ângulo aqui é o alfa também.
Eu vou separar as coisas, tá? Vou botar ali no outro lado, a gente separa, só para ficar bonitinho. Vou até desenhar de novo o nosso circle. Então tá aí. Círculozinho. Tinha um triângulo aqui dentro. Aqui vale o Azinho, aqui vale o alfazinho, né? E aí a gente separou, olhando lá, o triângulo laranjinha aqui, que é o chave de cadeia pra gente, né? Então a gente tirou daí de dentro um triângulo com esse formato, ó. 2R, Azinho na base, 90 graus aqui, e aqui em cima o mesmo ângulo alfa. Por quê? De dois ângulos inscritos definindo o mesmo arco, são congruentes, são iguais, idênticos, né? E daqui desse triângulo, gente, eu posso falar o seguinte: o seno do alfa vale cateto oposto sobre hipotenusa. Olha que bonito, né? Então daqui a gente pode falar o seguinte: Azinho dividido pelo seno do seu ângulo oposto, que isso fique bem claro, é sempre lado relacionado com o ângulo oposto a ele, tá? É igual a 2R. E aí a relação que o exercício pediu. Filhos, tem uma coisa. Se eu coloco aqui um lado B e aqui um ângulo beta, eu posso afirmar a mesma coisa. Eu posso falar que B dividido pelo seno do seu ângulo oposto, por favor, é igual a 2R também. É só fazer a mesma construção que a gente fez, só que agora botando como referência o lado B. E se eu coloco aqui, vou até botar um multicolo, um lado C com ângulo gama, eu também posso falar a mesma coisa, né? Então, vou até botar associativo aqui embaixo, ó. Czinho dividido pelo seno do ângulo oposto a ele é igual a 2R. Professor, então qualquer lado sobre o seno do seu ângulo oposto é igual a 2R, onde R é o raio da circunscrita, de quem circunda, quem circunscreve. Como todos são idênticos, a gente tira a fórmula mais bonitinha da trigonometria. Um lado qualquer de um triângulo sobre o seno do ângulo oposto a ele é igual a um outro lado qualquer dividido pelo seno do seu ângulo oposto também. Que você também pode botar o terceiro e falar a mesma palhaçada. É óbvio que eu nunca vou esperar que você utilize as três frações ao mesmo tempo, né? Você vai escolher duas frações e vai trabalhar com elas, né? Beleza? Então isso aqui é o que a gente chama de lei dos senos. Bonitinho. Eu lembro uma aula minha na escola, que tinha uma menina que adorava direito, queria fazer direito. Eu falei, hoje é o dia do direito na matemática. Ela ficou toda feliz, achando que ia estudar várias paradas de direito. Eu não dei aula de lei dos senos, lei de cosseno. Ela ficou boladona comigo, me xingou pra cacete. Mas é isso aí, a vida é essa. Cada um tem a sua lei. Galera, vamos ver um exemplo? Então, outro exercise aí pra gente fazer um exemplinho. Vou pegar aqui o exercício lá da tarefa. Ah, mas você já está fazendo a tarefa. É que eu sou assim, eu já começo pelas tarefas, pô. Já pulo a aula. Exercício 5 das tarefas, tá? Vamos botar aqui, bonitinha. Exercício 5 da parte de tarefas, que eu vou botar abreviado de novo. Ele fala, olha como o Enem é, né? Porque o Enem é meio ruim da vida. Um desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em formato circular. Para realizar esse desenho, ele dispõe no momento apenas de um compasso, cujo comprimento das hastes é 10,
para de ler na hora, vai no desenho e coloca essas medidas no desenho, gente. O Enem é feito disso. Leu, pegou uma informação importante, coloca no desenho, cara, já se livra dela. Então, ó, no desenho de vocês têm um compassinho, eu sou aqui o mestre dos desenhos. Ele botou um compasso e falou que cada haste do compasso vale 10, né? E aí, pelo desenho de vocês percebam, aqui tem uma ponta seca no centro do círculo, aqui tem a ponta com o grafite, onde ele sai fazendo aí o desenho do círculo, né? E aí aqui é na nossa base, se você liga daqui até aqui, isso aqui é o raio do círculo que ele está fazendo para a panela. Aí você volta para a sua leitura. Um transferidor e uma folha de papel com plano cartesiano, maneiro. Para esboçar o desenho dessa tampa, ele afastou as hastes do compasso até formarem um ângulo de 120 graus. É um momento que você tem que refletir sobre a sua leitura. Falar assim, cara, eu estou lendo exatamente o que está desenhado. Então, por que eu estou lendo se está desenhado? Gente, para de ler, né? Já para de ler e já observa e analisa a tua figura. Você tem aqui em cima um ângulo de 120 graus, tá aqui, raio. É isso aí, não tem mais nada para você analisar aí. Aí ele fala, OBS, percebeu que o texto era inútil? Pula ele, vai para a próxima etapa, né? Após concluir o desenho, ela encaminha para o setor de produção e ao receber o desenho como indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo se encontra o raio para decidir qual é o tipo de material utilizado nessa tampa. Então você tem aí a variação dos raios e o tipo de material. Mandou para a gente um raiz de 3 igual a 1,7, o que ele não precisa fazer, porque você tem que saber isso de cor. Né? Só do fato dele colocar aproximadamente, já tem que instalar na tua cabecinha. Raiz de 3, 1,7. Raiz de 2, 1,4. Raiz de 5, 2,2. Aproximado, sempre. Tá, galera, ele quer o raio, né? Você pode até pensar, pô, professor, tenho dois lados, um ângulo entre esses dois lados, e eu quero o lado oposto. E a gente falou, vamos fazer pela lei dos cossenos. Mas, galera, esse triângulo, ele é isósceles. E se ele é isósceles, ele tem que ter os ângulos da base idênticos. Né? Justamente pelo fato que ângulo se relaciona com o lado oposto, não é isso? Ângulo e lado oposto a ele. Oposto ao azul, mede 10. Oposto ao outro, mede 10. Então, se é o mesmo lado, mesma medida, eu tenho que ter o mesmo ângulo. E se você parar para pensar um cadinho, a soma dos três dá 180. Então aqui vale 30 e aqui também está valendo 30. Ué, eu tenho os três ângulos. Se eu tenho os três ângulos, eu posso utilizar a lei dos senos, gente, que fala o seguinte: 10 dividido pelo seno de 30 é igual ao raio dividido pelo seno do 120. Olha ele de novo, olha como é importante esse cara, né? Porque você já sabe que esse seno é a raiz de 3 sobre 2, porque é o mesmo seno dos 60 graus, o seu suplemento que eu falei no início da aula. Multiplicamos cruzado e vamos obter 10 seno do 120 é igual a R seno do 30. Como eu já te disse, eu prefiro que vocês multiplicam cruzados assim antes de substituir, porque se você bota aqui os senos, você vai ficar com fração sobre fração, ainda tem raiz, vai querer fazer, multiplica pela primeira, inverso da segunda, aí acaba errando uma boboseira. Multiplica cruzado para depois substituir. Isso aqui é um R, tá horroroso, mas ainda é um R. Agora sim, né? Substituindo, nós temos 10 senos do 120, que é o raiz de 3 sobre 2, que é igual a R seno do 30, que é 1 sobre 2. No momento que você sorri, dá para cancelar os meiuca aqui. Logo, o nosso Rzinho é igual a 10 raiz de 3, ou seja, 10 vezes 1,7, ou seja, nosso raio vale 17. Ué, se o raio vale 17, ele está no intervalo do material
número 4. E aí, bonitinho, né? Questãozinha fácil, Enem, facilitando a tua vida. Bonita, 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 né? É isso. Então, acho que agora, só para a gente finalizar, vou falar da soma de arcos e apresentar mais um exercício e a gente termina isso, né, galera? Vou apagar aqui. Deixa eu apagar aqui também, uma caveirita. Vamos lá, gente. Nossas soma de arcos. Acho que são as fórmulas mais importantes de trigonometria, né? Assim, para exercícios mais complexos. Infelizmente, a demonstração não é tão visual que nem a lei dos senos e a lei dos cossenos, que a gente vai debatendo, construindo. Isso aqui você tem que saber uma matemática um pouco mais avançada. Fez. Se eu quero o seno da soma de dois ângulos, eu preciso fazer o seno do primeiro ângulo, cosseno do segundo ângulo, mais seno do segundo ângulo, cosseno do primeiro ângulo, né? É claro assim, se aqui eu coloco um menos, aqui vira um menos. Show, professor? E daí, ó, você também pode tirar o cosseno da soma de dois ângulos, que vai ficar cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos, infelizmente o cosseno troca, né, o sinalzinho, seno do segundo, seno do primeiro ângulo. Claro, também aqui, se eu mudo de mais para menos, uma subtração, basta chegar aqui no meio e mudar para uma soma. E por fim, a tangente, né? Tangente também tem sua soma de arcos, que fala o seguinte: é a tangente do primeiro mais tangente do segundo, dividido tudo por 1 menos o produto das duas tangentes. Maneiro, tio? Galera, é claro que assim, tem uns macetinhos, né? Pra gente gravar essas coisas. As coisas de Deus aqui, né? Essas coisas maravilhindas. Na minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Cosseno A, cosseno B, seno B e seno A. E percebam que tem um outro padrão, galera. Quando eu calculo seno, olha que louco. Começa com o seno e termina com cosseno. Quando eu quero calcular o cosseno, começa com cosseno e termina com seno. E a parte central, vou pegar um azulzinho aqui, é sempre cosseno B, seno B. Olha que bonito. Cosseno B, seno B. Aqui, cosseno B, seno B também. Tem um padrão, não é tão loucura, dá para gravar tudo. Então, de novo, na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, cosseno A, cosseno B, o seno B e o seno A. Canção do exílio da trigonometria. Tem uma pornográfica aqui para o cosseno, que fala o seguinte: coça, coça, troca, senta, senta. Coça, coça, troca o sinal, senta, senta. E para tangente, professor? Também tem. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, né? Lembrando que mais faz ou e o vezes faria e, né? Então tem gente que ama ou beija. Tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Suavezinha, suavezinha, né? É claro que tem a evolução, né? Essa formulazinha, as três me levam numa coisa chamada arco duplo,
que seria o dobro de um ângulo. Vou apagar aqui para a gente ganhar um espacinho para escrever. Então, dessas três fórmulas lindas, a gente pode falar o seno do dobro de um ângulo seria ele, né? Alfa, alfa, alfa e alfa. Poderia ser tudo igual, seno de alfa, cosseno de alfa, seno de alfa, cosseno de alfa. Ou seja, isso é 2 vezes o seno do alfa, cosseno do alfa. Para o cosseno de 2 alfa ficaria cosseno do alfa vezes o cosseno dele mesmo, o que nos dá cosseno ao quadrado, menos o seno do alfa com seno do alfa também, que me leva em seno ao quadrado. Professor, já vi fórmula com seno e cosseno ao quadrado. Já vimos, Vimos hoje, né? A gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Então, se eu isolo o seno, eu posso falar que seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado, e eu posso colocar isso aqui nesse cara, o que nos gera uma outra fórmula para o cosseno duplo, que é 2 vezes cosseno ao quadrado menos 1. O que eu considero até mais importante, porque aí você tem uma relação só entre cossenos, você não precisa do seno para trabalhar com isso, né? Show! E da tangente, professor? Da tangente também tem um arco duplo, né? Tangente do dobro ficaria a tangente do alfa mais a própria tangente do alfa, ou seja, 2 tangentes de alfa, dividido por 1 menos tangente vezes tangente. Ué, a mesma tangente, então dividido por tangente quadrado, né? Olha que coisa bonita! Isso aí, galera. Então, para finalizar, um último exercício. Vamos ao exercício número 4 da sala de aula. Agora estou certo. Agora eu fui no exercício do momento certo. Então, vou apagar aqui o finalzinho. Olha esse finalzinho aí bonito, gente. Ó, exercício número 4 da sala de aula, né? Vou pegar um giz maior aqui. Ele apresenta pra gente um quadrilátero. Manda um papo que esse quadrilátero tem uns lados paralelos aí meio maluco, né? Que são esse de baixo e esse de cima, são paralelos. Vou melhorar aqui meu desenho ficou horrível. Até que é assim. Aí ele passa uma diagonal aqui bonita e manda pra gente, ó, isso aqui vale 90, é a medida, aqui vale 45 graus, aqui, se eu não me engano, vale 30 graus, ó, 30, 45 são 75, né? 75 para completar 180, esse ângulo aqui de cima estaria valendo 105 graus, né? Aqui ele coloca uns 60 graus. Maneiro. E aí ele pede o menor lado. Galera, falei isso aqui já na lei dos senos, na lei dos cossenos. Ângulo sempre se relaciona com o lado oposto. Então, quando ele fala menor lado, tem que estar lá na tua cabeça que isso aqui é o oposto, né? Obviamente tratando-se dos triângulos que estão separados aqui. Esse cara é o oposto ao menor ângulo. Né? Justamente assim, pensa assim, quanto maior um ângulo, maior a sua abertura, maior tem que ser o segmento oposto para fechar o triângulo. Por isso essa relação, né? Então, bem, bom, então olha o ângulo aqui em cima, olha que bonito, 105. Isso quer dizer que esse lado aqui é muito grande. Esse lado aqui com certeza é o maior lado. Por quê? Porque o 105 é o maior ângulo, pô. Maneiro, professor. Então, com certeza,
Ou eu vou querer esse lado x, ou eu vou querer esse lado y. Só pode ser um desses dois, né? Porque também tem que comparar com 90. Às vezes a resposta do exercício é o próprio 90. Tem isso também. Gente, para esse triângulo aqui, eu posso aplicar a lei dos senos e descobrir esse lado W aqui, ó. Então, vou botar até aqui para cá, ó. 90 sobre o seno do 45 é igual ao W sobre o seno do 30. Multiplicando-se cruzado, temos 90 vezes seno do 30. 90 vezes seno do 30, 1 sobre 2. Igual a W vezes o seno do 45. Lembrando que eu estou multiplicando cruzado, que é o raiz de 2 sobre 2. Posso cancelar os doisinhos. Foi embora. Posso pegar essa raiz, jogar para o outro lado dividindo. Ou seja, nosso W, 90 por raiz de 2. Não esqueçam de racionalizar. Multiplicar em cima por raiz de 2. Multiplicar embaixo também. O que nos leva em 90 raiz de 2 sobre 2. Lembrando que raiz com raiz cancela. Tu fala isso? Fala isso não, gente. Raiz com raiz não cancela. O que acontece aqui é, você multiplica os radicais, né? Então ficaria a raiz do 4, que é 2, né? Por isso que acaba anulando aí. E aí o nosso Wzinho é 45 raiz de 2. Show, professor? Já descobrimos aquele W lá, né? Esse segmento lindão aqui. Show, mas aí para chegar do outro lado, tu só tem o 60 e esse W, tu não tem mais nada ali. Mas ele fala uma outra informação nesse exercício. Ele fala que esse lado é paralelo a esse. Dá uma lida aí, vê se ele não fala. Que bonito, né? E porra, olha, isso é, geralmente é a primeira aula de trigonometria do ano. De trigonometria não, né? De geometria. Para qualquer curso, qualquer lugar que você vai estudar, essa é a primeira aula. Se o cara não começa por isso, está começando errado, gente. Olha que bonito. As retas paralelas, cortadas por uma transversal, possuem uma propriedade muito importante, que é manter a angulação. Esse ângulo de 45 que habita aqui, ele também habita aqui, ó. Aqui também é 45. Logo, aqui atrás eu tenho um OPV, que também é 45. Eu vou tirar aquele triângulo dali para ficar mais entendível o que a gente está fazendo. Ó. Temos esse triângulo. O lado W, que mede 45 raiz de 2. O ângulo de 60 aqui em cima. Aqui o lado X, ângulo de 45. E o lado Y. Pô, 60 e 45 são 105. Para chegar, completar o triângulo, esse cara aqui seria 75 graus. Ué, 45 é menor do que 75. Então, implica que o lado Y é menor do que o lado X. Então, eu não vou descobrir os dois, vou só descobrir o Y. Ah, mas se ele quisesse o X, professor? Ué, 75 graus, gente, você tem que pensar que ele é 30 mais 45. Ué, se ele é 30 mais 45, eu posso usar aqui a soma dos arcos e descobrir tudo sobre ele, tá? Mas eu não preciso. Vamos pegar o 45 relacionar com Y e o 60 relacionar com esse amiguinho aqui embaixo. Ficamos, então, Y pelo seno do 45 é igual ao 45 raiz de 2 sobre o seno do 60. Multiplicando cruzado, y vezes o seno do 60. Seno do 60, raiz de 3 sobre 2, professor. Vezes igual, 45 raiz de 2, vezes o seno do 45, que é raiz de 2 sobre 2. Lembrando só que multiplicamos cruzado antes da substituição. Posso mandar embora aqui, esse com esse, e raiz de 2 vezes raiz de 2, já sabemos que isso dá 2, vezes o 45 dá 90.
Então, y é 90 sobre raiz de 3. Beleza? Já jogando a raiz dividindo. Racionalizando. 90 raiz de 3 sobre 3, ou seja, nosso lado y, 45 vezes 1,7, né? Nem botar 1,7, porque eu já estou pensando na interpretação. 45 raiz de 3. Como saber se esse cara é ou não é menor do que os 90 já dados? 90 é 45 vezes 2. Esse cara é 45 vezes 1,7, ele é o menor lado. E aí acabamos nossa aula, nossa deliciosa aulinha de trigonometria, gente. Só lembrando, galera, material para acessar tá na descrição. Se inscreve no canal do ESAG, se inscreve no Instagram do ESAG, não tem nem mais aqui que eu olhei para ver se estava aqui, mas não tem mais nada. Vá lá no meu Instagram, lembrando, o Instagram do ESAG, @ESAGMedicina, o meu, prof.Diego Teixeira ou Diego_L Teixeira. Não deixa de curtir, bota sininho, compartilha. Lembrando, quanto mais vocês compartilharem, mais o ESAG vai produzir vídeo aula gratuita e de qualidade para vocês, gente. Beijos!